Por que é importante entender o que nós estamos oferecendo para os nossos filhos? E o que isso tem a ver com livrá-los do mal? É o que nós vamos estudar hoje no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos concluindo mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica. Se você está passando aqui pela primeira vez, esta é a TV Novo Tempo, este é o canal da Esperança e neste programa nós temos a oportunidade de estudarmos guias de estudos que são produzidos pela nossa escola. Isso mesmo, nós temos uma escola aqui na Novo Tempo, que é a Escola Bíblica. E essa escola tem milhares e milhares de alunos e nós convidamos a você a ser um aluno da Escola Bíblica. E nessa escola nós temos o nosso material didático. Nós produzimos guias de estudos e no programa Escola Bíblica a gente estuda esses guias de estudos. Nessa temporada estamos estudando o guia Pais Preparados, Filhos de Caráter. Nesse guia nós encontramos os ensinos bíblicos de como devemos cuidar dos nossos filhos. E eu quero convidar você a ser um aluno da Escola Bíblica e pedir o seu material didático e receber gratuitamente na sua casa. Pode acreditar, é gratuito. Sabe por quê? Porque os nossos materiais didáticos têm um patrocínio dos nossos doadores mensais, dos nossos parceiros, que são os Anjos da Esperança. Graças aos anjos, nós distribuímos os nossos guias gratuitamente para você. Foram produzidos 50 mil guias de estudos, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Semana que vem eu vou tentar trazer aí os números atualizados de quantos guias nós já distribuímos, os físicos e tem também o material em PDF. Por isso você pode acessar o nosso site, vai aparecer aí ao novotempo.com/escola bíblica. Você pode entrar lá, pedir seu guia de estudos, faz a sua inscrição, tudo é gratuito, tá? Você também pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12982444449. Ou você pode ligar no horário comercial. Além deste material, do material impresso, no final de cada guia de estudos, de cada tema, melhor, de cada lição, nós temos vou abrir aqui, ó, vou mostrar para você. Aqui, ó, nós temos um QR Code, vamos mostrar aqui, André, aqui assim, ó, se puder aproximar um pouquinho, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Tem um QR Code com uma videoaula. Isso mesmo. É só você pegar, virar aqui, desculpa, André, acabei virando rapidinho. Eu vou acessar aqui só para você ter uma ideia de como funciona, tá? Ó, estou abrindo no meu celular, coloquei no QR Code ali, você abre, olha. Ó, já estou abrindo aqui a videoaula. Vou mostrar para você. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui a videoaula. Olha ali. Quer ver só? Vou esperar só mais um pouquinho. A Darleide vai aparecer agora para falar sobre o tema, nesse caso dessa semana, Livrai-os do Mal. E ela vai apresentar a aula. Então você, olha ali. Olha aqui. Eu estou feliz. Tá vendo? Caminhar com você durante esse tempo de estudo. Então, beleza, obrigado. Muito bom. É o seguinte, ó, é bem simples, fechando aqui, você só pega a câmera, né, do seu celular e vai aparecer um código aqui em cima, tá? Você clicou no código, ele já vai abrir lá no YouTube com a videoaula da Darleide desta lição.
Então, é um material adicional que vem em cada material produzido pela Escola Bíblica, tá bom? Vamos orar para que Deus nos dê iluminação ao estudarmos a sua palavra. Hoje nós vamos concluir nossas reflexões do tema número 4, que nos ajudou a ter a compreensão de que nós temos uma responsabilidade espiritual pelos nossos filhos. E eu quero orar agora pela saúde espiritual dos nossos filhos. Talvez você esteja educando, ensinando e você quer que os seus filhos tenham compreensão de quem é Deus. Talvez o seu filho esteja naquela fase dos questionamentos, aquelas perguntas: será que Deus existe? De onde eu vim? Por que existe tanto sofrimento? Que o Senhor te dê habilidade nas conversas com Ele. Talvez você tenha ensinado e o seu filho esteja longe dos caminhos. Eu quero orar para que o Espírito continue trabalhando e te use poderosamente. Nessa hora, você só tem uma coisa para fazer: clamar, clamar e amar. Essas são as maiores ferramentas. Falar menos, amar e clamar, se eles fizeram já uma outra escolha. Mas que o Senhor te use poderosamente para isso. E se os seus filhos estão aí, que você seja um instrumento de ensino para ele. Vamos orar? Pai, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o maior interessado na proteção e no cuidado dos nossos filhos. Nós nos rendemos a Ti para que o Senhor nos use poderosamente para sermos uma influência positiva na vida deles. Eu quero orar hoje pela saúde espiritual dos nossos filhos. Que o Senhor, através do Espírito, os resgate e o Senhor revele em cada ensinamento quem o Senhor é. Eu clamo por isso, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a Bíblia. Ontem nós terminamos analisando a história da menina cativa, uma bela história que está lá no livro de 2 Reis, o capítulo 5. Vale a pena você ler os detalhes dessa história. Quando terminou o programa, a gente conversou um pouquinho, né? Como a menina tinha tudo para se revoltar com seu opressor, poderia olhar para o seu senhor: você me tirou lá da vida com os meus pais, agora eu sou uma escrava aqui, morra com a sua doença. Então, ela ofereceu o perdão, e além de oferecer o perdão, foi uma bênção, ofereceu a bênção do conhecimento de Deus. Os nossos filhos são educados para serem uma bênção. Lógico, a gente quer que eles sejam grandes profissionais, a gente quer que eles se deem bem, que eles casem bem, que eles tenham sucesso, que eles prosperem, mas a maior bênção que nós podemos desejar para os nossos filhos é que eles sejam uma bênção espiritual onde estiverem. Eu quero continuar o nosso estudo. Hoje nós vamos analisar, esse foi o texto que nós lemos ontem, nós fizemos toda a análise. Hoje eu vou analisar um pouquinho, a gente era para ter estudado isso ontem, que é uma outra história que está em Daniel, capítulo 1, dos versos 1 a 21, e o capítulo 3, de 1 a 30, que é a história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Uma outra história muito interessante, onde a gente tem esses 4 personagens já jovens, provavelmente Daniel, da linhagem real em Israel, mas eles têm algo em comum com a menina cativa. Neste caso, Daniel, Ananias, Misael e Azarias são levados cativos para a Babilônia, quando o povo de Deus agora vai ser oprimido. A gente tem vários versos que seriam interessantes você ler, que estão lá no capítulo 1. Leia com detalhes esses versos. Eu quero começar a ler a partir do verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel
tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, do povo da Babilônia. Deu para entender qual foi a ordem do rei Nabucodonosor? Que jovens que viessem de Israel fossem agora ensinados, fossem levados, eles eram cativos, mas eles absorvessem a cultura da Babilônia. Eu não sei se você lê a Bíblia normalmente ou não, mas só para exemplificar, sempre que a gente tem essa apresentação de Jerusalém como povo de Deus e a gente tem a Babilônia, nós temos uma guerra espiritual, uma luta espiritual, que basicamente, quando a gente aprofunda o texto bíblico, é assim: aquilo que Deus quer para os seus filhos e aquilo que o inimigo de Deus quer para aqueles que vivem na terra. Então, são os planos de Deus revelados em Jerusalém, em Israel, e são os planos do inimigo de Deus revelado na Babilônia. Se a gente estudar, não é nosso propósito aqui detalhadamente, a origem está lá em Babel. Babilônia está relacionado a Babel, ou seja, onde se criou uma confusão, se criou uma oposição ao plano de Deus, história do Antigo Testamento, ao eles desejarem construir uma torre que alcançasse o céu e que os preservasse de qualquer tragédia que existisse. Então, a gente tem aqui, por trás dessa história, um objetivo do inimigo para que a cultura da Babilônia fosse introduzida nos jovens de Israel. Aplicando para o nosso contexto, eu citei isso em outro exemplo aqui ao longo dessa semana, nossos filhos estão expostos a uma cultura diferente daquilo que Deus deseja. É uma luta entre o bem e o mal. E nós já trabalhamos que não temos como criar os nossos filhos numa bolha. Eles têm que viver, mas eles não podem ou não devem absorver a cultura que é maléfica. E eu citei que nem tudo o que é cultura é ruim, é mal. Porque senão eu olho para tudo que acontece no mundo e digo assim, tudo isso é mal. Não. Eu posso ter os meus princípios, eu posso ter a minha base, posso viver, mas não preciso absorver aquilo que vai me desviar dos planos que Deus tem. Que era o propósito. São 3 anos de investidas de Nabucodonosor para mudar o pensamento dos jovens. E começa com a própria língua. E a gente vai ver que além da língua tem os hábitos alimentares, a vida. E a gente vai ver como esses jovens reagem. É muito interessante e logo vamos fazer a reflexão. Por que eles conseguem ficar firmes, fiéis àquilo que Deus desejou para eles? Porque lhes foi ensinado a base familiar. Mais uma vez, faz a diferença. A gente vai para o intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos estudando a lição número 4, Livrai-os do Mal, nossa responsabilidade no processo educacional dos nossos filhos, de ensinarmos os princípios que a Bíblia apresenta para a vida e protegê-los das investidas do mal. A gente começou a analisar a história que está em Daniel, capítulo 1, sob a orientação de Nabucodonosor. Aspenaz deveria trazer jovens com sabedoria, doutos na ciência, versados no conhecimento, jovens de Israel, para que agora ensinasse
a cultura da Babilônia e eles perdessem assim sua identidade. Sequência. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Se a gente pensar em opressão, se a gente pensar em escravidão, a gente tem agora uma opção de viverem benefícios mesmo no cativeiro. Só que a opção ou as opções, mesmo vivendo no ambiente de cativeiro, tem um propósito: aprisionamento. Então, queria aproveitar e falar para você que quando a gente recebe, a gente tem a sensação, e eu queria falar para você que talvez esteja me ouvindo, né, e esteja encantado, às vezes, com uma vida fora do que Deus deseja. Você diz assim: agora realmente eu sou feliz. Lembra bem, os aparentes benefícios, né, os prazeres agora eu estou vivendo a liberdade, tem um propósito só: te escravizar futuramente. Não tem como. Por quê? Ou eu vivo os planos de Deus e tenho minha identidade que está relacionado à minha criação, à minha origem, ou eu perco minha identidade e agora me identifico com um mundo que não é o meu mundo original. Eu não sei se estou falando claramente, mas talvez a minha linguagem esteja muito distante, né? É assim, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, é bíblico. Aí eu digo, não quero os planos de Deus. Eu quero viver uma outra filosofia de vida. A filosofia que está longe do plano de Deus, ela tira a minha identidade e me escraviza, mesmo que eu inicialmente tenha a ideia de que estou livre. Isso é muito claro nesse texto. Eles queriam tirar a identidade dos jovens que eram israelitas. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aqui faz uma descrição desses 4 personagens. Daniel se torna o personagem com maior identificação no texto, porque ele vai ser o profeta, vai ser usado poderosamente. Mas a gente tem, por exemplo, no capítulo 3, uma referência específica a Ananias, Misael e Azarias, quando eles não adoram uma estátua colocada pelo rei Nabucodonosor e são mandados para a fornalha. É uma outra história que está lá no capítulo 3. Mas olha só que interessante. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias o de Abdinego. E é interessante, quando você lê essa história, que normalmente nós lembramos dos amigos de Daniel. Quando eu digo nós, é aqueles que leem a Bíblia normalmente. Nós lembramos mais dos amigos de Daniel pelos nomes que eles recebem na Babilônia do que pelos nomes que eles tinham em Israel. Não sei se você tem essa mesma concepção que eu. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mas a gente não lembra dos nomes que eles tinham originalmente. Mas a mudança desses nomes, ou dos nomes deles, tinha um propósito. Porque originalmente em Israel o nome tinha uma referência à espiritualidade. Daniel, Deus é o meu juiz. Ananias, o Senhor é misericordioso. Misael, quem pertence a Deus? Azarias, Deus ajuda. E agora, na mudança dos nomes, a gente vê que há um propósito de oposição. Por isso que o texto faz referência assim, é de Deus e há uma oposição agora para que eles percam a identidade divina. Beltesazar, Bel protege o rei. Sadraque, iluminado pela deusa Sol. Mesaque, quem é como Vênus? Abdinego, servo do deus Nabu. A gente tem várias referências. Alguns comentaristas dizem que a gente não consegue explicar exatamente. Então,
E aqui a gente tem, por exemplo, Bel como nome principal do deus da Babilônia. Qual era esse propósito? Fazer com que eles perdessem a referência de onde vieram. Quero parar aqui um pouquinho. Queria dizer para você que aqui, mais uma vez, está evidente que os nossos filhos, todos nós, mas os nossos filhos são esse foco para a nossa reflexão essa semana. Estão no meio da luta entre o bem e o mal. E o Senhor nos escolheu para que a gente fosse bênção de proteção, de intercessão, de não esquecer, de não deixar de clamar, para que eles se voltem aos princípios bíblicos. Olha o que acontece, verso 8, a gente poderia ler vários detalhes da história. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não contaminasse. E aí ele diz assim, não, mas vocês vão enfraquecer, vocês vão ficar fracos. E aí Daniel diz, não, você pode tirar a prova. E se você ler o texto bíblico, eles estavam melhores do que aqueles que se haviam alimentado das finas iguarias que a mesa do rei oferecia. Verso 17, aos 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e os sonhos. Deus preservou estes jovens, porque Deus tinha um propósito que eles fossem bênção na Babilônia. Eles não deixariam de estar na Babilônia. Eu fiz uma referência a isso a semana passada, ou foi a semana, não lembro mais, de que, está lá em Jeremias, o capítulo 29, eles estavam na Babilônia, mas deveriam viver, orar pela cidade e estarem ali, viverem, mas serem luz. E aqui é uma referência específica a Daniel e aos seus amigos. No capítulo 3 e o verso 17, essa é uma resposta dos 3 amigos. Se o nosso Deus, que não adoraram lá, né, a estátua, se o nosso Deus, que tem uma história, a história por trás é muito profunda, tá? Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Está aqui, ó. Se o nosso Deus a quem nós servimos quer livrar-nos, aqui revela total confiança, aqui revela a herança, revela aquilo que eles receberam na sua casa. Nós sempre queremos oferecer o melhor para os nossos filhos. E eu acho que até está aqui essa pergunta que eu coloquei para a nossa reflexão. Eu quero ler o verso 18 que eu nem coloquei, né? Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A prova de que eles estavam ligados a Deus. Está aqui a pergunta, que eu quero terminar com ela. O que temos oferecido aos nossos filhos? É a pergunta para nós terminarmos a nossa reflexão nessa semana. O que você tem oferecido aos seus filhos? Está tudo bem você pensar naquele bom presente? Naquela aula, está tudo bem na formação para ter uma segunda, uma terceira língua? Um intercâmbio? O conforto? Está tudo bem. Mas os nossos filhos precisam muito mais do que isso. Nossos filhos precisam que a gente os ensine sobre quem é Deus e o que Ele pode fazer. E como você viu ao longo dessa semana que está no nosso guia, o nosso exemplo é a primeira forma de influenciar. O que você tem oferecido ao seu filho? Mesmo que ele tenha ido, você ainda está oferecendo. Mesmo que ele tenha independência, você ainda está oferecendo. Ele é pequeno aí na sua casa,
você está oferecendo? A pergunta é, você tem oferecido a crença no Deus verdadeiro? Eu quero orar para que o Senhor nos capacite para isso, para que a gente ofereça o melhor. A crença no verdadeiro Deus, através do conhecimento da palavra. Vamos orar? Pai, que o Senhor nos dê condições espirituais de oferecermos o melhor para os nossos filhos, que a gente revele quem Deus é, o que Ele faz na nossa vida, o que Ele fará, o que a gente crê, que a gente ensine a eternidade. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.